Olá, alunos, aqui é o professor Luiz de Química e esse podcast, esse material, ele serve como um complemento para as aulas presenciais, para as aulas online e para os materiais em PDF e também o livro didático que você usa para fazer as atividades. Estamos estudando no segundo ano a parte de soluções. E a aula de hoje a gente vai se dedicar ao estudo das concentrações. Daremos início à definição da concentração, que é concentração das soluções. Bem, a gente já viu que soluto é a substância que vai se dissolver, solvente é a substância que dissolve o soluto e solução é a união do soluto mais o solvente. A partir de agora a gente vai calcular e vai verificar matematicamente, vai quantificar as relações das soluções. A primeira relação é concentração comum, ou também chamada de concentração. Para a gente calcular a concentração, a gente precisa entender que concentração representa a quantidade de soluto por solvente. É uma relação, é uma proporção que existe entre soluto e solvente. No caso da concentração comum, a relação que você vai calcular é a relação de massa por volume. Antes de dar início a essa equação de concentração comum, a gente tem que estabelecer os conceitos básicos, né? A gente vai ter que estabelecer os índices para poder separar o que é soluto, o que é solvente e o que é solução. Então, a gente utiliza índices, que são números, para representar o soluto. Então, quando eu falar índice 1, eu estou falando do soluto. Quando eu falar de índice 2, eu estou falando do solvente. E quando eu falar que não tem índice, significa que é a solução, a mistura dos dois. No cálculo de concentração ou concentração comum, a gente vai usar a relação entre massa do soluto. Massa do soluto é M1, é a massa, que é chamada de M, representada pela letra M. 1 significa que é o soluto. E o volume do solvente. Então, o volume representado por V, ele não vai ter índice, então significa que é o volume da solução. E concentração a gente vai representar pela letra C. C em maiúsculo. Então, C é a concentração, sem índice também nenhum, nem C1, nem C2, só C. M1 é a massa do soluto e V é o volume da solução. Então, a divisão entre massa do soluto e volume da solução é justamente a concentração comum. Então, definindo concentração ou concentração comum, é o quociente entre massa do soluto, que é dado em gramas, e o volume da solução, que é dado em litros. Então, massa ela é dada em gramas e volume é dado em litros. Então, quando você for fazer a unidade de concentração para saber o que é um e o que é o outro, você tem que usar a unidade G/L, gramas por litro. Para a gente finalizar essa parte de concentração comum, a gente tem um exemplo para ficar claro como é que você vai usar essa equação de concentração comum para calcular as concentrações das soluções. Então, calcule a concentração em gramas por litro, sabendo que 60 gramas de sal de cozinha estão dissolvidos em 2 litros de água. Então, eu tenho aí dois números. Um número representa a massa, que é 60 gramas, e o outro número representa o volume da solução, que é 2 litros de água. Como o volume do soluto ele é desprezível, é muito pequeno, então a gente considera o volume da solução como sendo o volume do solvente. Então, para calcular a concentração, você vai ter que dividir 60 gramas por 2 litros. E o valor disso é 30 gramas por litro. 30 gramas por litro é o valor da concentração, que é o mesmo que dizer que em 1 litro
eu tenho dissolvidos 30 gramas. Em 1 litro de água, eu tenho dissolvido 30 gramas de sal de cozinha. Esse foi o exemplo de concentração comum. Então, a gente finaliza essa aula sobre estudo das concentrações, introduzindo o conceito de concentração comum. Até a próxima.